Isso aí. Podemos gravar, então? Márcio, Oi. fica com a imagem, depois a imagem vai para as mídias sociais? Vai, isso. Se você puder colocar o seu... Você está no celular, né? Eu tô. Coloca ele na horizontal. Na horizontal, tá. Aí o plano fica igual. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora eu não estou vendo ninguém. Deixa eu voltar. Tá, deixa eu... O que eu faço aqui agora? Então, você tem que colocar ele na horizontal. Eu coloquei, só que aí a minha imagem sumiu. Não. Você está no iPhone? Estou no iPhone. Tá, você desligou a sua câmera. Ah, peraí, então. Deixa eu achar ela aqui. Não. Vou voltar. Só um minuto. A minha câmera está ligada. Não, aqui não aparece, não. Não? Não. Entra de novo, melhor. Sai e volta. Vamos ver se às vezes reconfigura. Vou sair então, tá? Só melhor. Sai, volta, que de repente reconfigura aí alguma incompatibilidade de gênios, que nem a gente tem com as mulheres, às vezes. Intolerância à lactose. Quase sempre. Intolerância à lactose também, né? Intolerância. Ave Maria. E aí, como é que tá o tempo aí, professor? Aqui tá quente, tá um sol. Até fui na piscina, tava tendo um campeonato de sinuca agora de manhã lá, fui ver o pessoal jogar. E aí peguei uma piscininha e vim para cá. Tô cozinhando aqui, alguma coisa para comer mais tarde. Coisa boa. Ah, sim. Eu gosto de vez em quando inventar algumas coisas. Esses dias aí eu comprei um amareto que eu não conhecia, eu joguei no YouTube, tinha um amareto sur lá, fui fazer. Você já tomou com clara de ovo? Você bota um limãozinho junto. Fica uma delícia, hein? Depois do almoço, ou um pouco antes do almoço, umas 2 horas, depois você dorme que nem... É melhor que Lexotan, hein? Olha só. O Paulo, continua na vertical. Sim, a minha câmera está ligada. A hora que eu viro o telefone, aparece. Não tem um computador próximo seu aí? Tem iPad, tem... Melhor. Entra pelo computador que já resolve essa demanda. Espera aí que eu só vou ver um negocinho aqui. Minha filha estava me ligando. Espera aí. Cécia! A Laura estava me ligando. Fala com ela, por favor. A Laura estava me ligando. Nada ainda? Tô aqui, ó. No computador agora. Aí sim. Agora, beleza. Vamos encerrar isso aqui. Tem como tirar isso daqui? Só que eu não sei colocar um fundo. Eu estou no meu escritório aqui. Aí do lado direito, Paulo. Ok. Tem mais. Clica no mais. Tá. É porque eu não uso muito esse Skype, né? E agora? Configurações, alterar tela a fundo. Isso. Aí eu ponho uma tela qualquer? Você escolhe uma do seu gosto aí. Deixa eu ver se tem aqui. Põe uma foto do Rogério Flauzino aí. Fácil, extremamente fácil. Alterar tela de fundo. Não aparece nenhuma. Mas eu acho que assim tá legal, ó. Eu desfoquei o fundo. Isso, tá ótimo. Pode ser? Beleza. Vamos lá. Eu ia colocar meu livro de tela de fundo, mas eu não consegui. Vamos lá, então? Vamos embora. Bora. Está começando mais um Contraponto. Um tema, clareamento dental.
Muitos sonham com o sorriso branco que ilumina qualquer ambiente, mas com tantos produtos e tratamentos de clareamento dos dentes disponíveis no mercado, é importante entender o que funciona, o que não funciona e os riscos envolvidos. O clareamento dos dentes é um procedimento que usa vários métodos para remover manchas, descolorindo os dentes e pode melhorar a sua autoconfiança, a saúde bucal, mas também vem com a sua parcela justa de riscos e efeitos colaterais. Vamos também falar dos avanços nessa área da odontologia e no contraponto de hoje. Estamos recebendo o professor Vitor Hugo Paioca, graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em biotecnologia pela UFSCar, pós-doutor pelo Instituto de Física da USP e atua hoje como pesquisador do Laboratório de Biofotônica da USP São Carlos. Professor Vitor Hugo, prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí com o seu convite, a participação junto com o Quagliato, né, que a gente já se conhece aí, de quando eu organizei aqui o evento aqui na PCD de São Carlos, fazendo um congresso aqui, e ele foi muito colaborador, uma pessoa sensacional. Mineiro tem esse defeito, né? Eles são muito simpáticos, né? Muito acolhedores. Então a gente teve um bom relacionamento aqui. Eu acho que o Quagliato na época falou sobre resinas, né? Não foi isso? Em dentista? Sim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu estou sendo... Muito bem. Perfeito. Muito bem, participa conosco também o nosso colaborador do quadro Saúde Bucal, ele que é professor titular aposentado junto à Faculdade de Odontologia da UFO, com mestrado e doutorado em Dentística Restauradora pela Unesp, especialista na área de dentística e materiais odontológicos, autor do livro Clareamento Dental e Técnicas Restauradoras para Dentes Clareados, que foi lançado em 2020 pela Santos Publicações, e também tem vários artigos publicados no Brasil e no exterior. Professor Paulo Quagliato, grande prazer em tê-lo no Contraponto. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Vitor. Prazer em encontrá-lo novamente, Vitor. O Márcio, quase que eu converso com ele 2, 3, 4 vezes por semana, como colaborador do quadro Saúde Bucal desde 2018. É um grande prazer poder ser convidado para a gente discutir um pouco sobre técnicas clareadoras, sobre clareamento dental, uma área que eu estudei. É interessante, eu já vou dar um spoiler. Em 1989, eu ingressei na UFO, dia 1º de março, como docente. E em março de 1989, foi publicado o primeiro artigo sobre clareamento dental pelo Harold Heyman, lá nos Estados Unidos, uma publicação num Qualizar, e eu havia ingressado na universidade em março. Só que naquela época, em 1989, nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje, certo? Então, era muito mais complexo você receber um artigo, tinha que buscar, tinha que pedir, chegava o papel, etc. E eu comecei a me interessar por isso em 1989, exatamente no ano que eu ingressei como docente. E é um prazer estar contigo aqui, Vitor. Obrigado também pela lembrança lá do nosso evento, lá em São Carlos, né? Na verdade, eu sou piracicabano, viu, Vitor? Então você é meu vizinho. Eu sou seu vizinho. Eu sou de Americana. Eu sou ver que a gente mas, que você é um pouco mais velho. Você pode ter jogado algum time contra o meu aí, mas... só que aí, eu com o meu todo tempo de vida, eu vivi 2/3 da minha vida aqui em Minas, né? 1/3 só lá em Piracicaba. Então, Piracicaba. É isso aí. Mas estamos juntos, que mineiro é sempre uma pessoa muito prestativa. Apesar de falar... Você fez CLQ? Eu fiz CLQ. Legal. Antes de fazer a UF. Bom, beleza. Obrigado. Muito bem, professor Paulo, o seu livro Clareamento Dental e Técnicas Restauradoras para Dentes Clareados, né? Ele tem sido apontado aí como uma primeira indicação quando a gente fala de literatura recomendada. Mas também o primeiro a estampar no título o procedimento clareamento dental, porque outros falam muito de estética, de hipersensibilidade, e por aí vai, né, professor? E eu, Vitor, não sei se você sabe, eu me aposentei há 2 anos, vai fazer 3 agora,
E eu já tinha feito tudo que eu poderia ter feito. Orientei mestrado, doutorado, publiquei artigo e tal. E no final da carreira, o pessoal virou e falou assim, pô, você já ajudou em vários capítulos de livro, você não vai ajudar, não vai publicar um livro? Eu falei assim, vou. Se vocês me ajudarem, eu vou. Então, pegando a deixa aqui do Márcio, o clareamento dental e técnicas para dentes clareados, está meio desfocado, porque eu desfoquei fundo. Mas aí melhorou. Eu coloquei esse título, Márcio, porque nós falamos muito de clareamento em outras obras, que são obras relacionadas à estética propriamente dita, mas um capítulo pequeno. E como eu estudava essa área e peguei 30 colaboradores para me ajudar, eu fiz questão de colocar a técnica restauradora para dente clareado, que, na verdade, a técnica não mudou. O que mudou foram os materiais, a coloração do material, resinas que podem ser usadas como resinas de espelhamento e assim sucessivamente. Então, eu tive o prazer de publicar esse livro em 2020 e vamos para a segunda edição agora, a edição em espanhol. E aí entram os contrapontos e as controvérsias das técnicas, né, Vitor? Professor Vitor... A gente sempre gosta de puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Claro. É natural isso, né? Então, o professor Vitor, o clareamento dos dentes, né, ele é um procedimento odontológico cosmético e que acabou ganhando ampla popularidade nos últimos anos, mas envolve várias técnicas exatamente para a remoção dessas manchas, e desde tratamentos odontológicos profissionais até mesmo produtos de venda livre, remédios caseiros. E aí eu pergunto se é por aí que mora o perigo. Você perguntou para mim ou você perguntou para o Paulo? Para você, Vitor. Para mim, desculpa, eu perdi aqui. Não, o problema é o seguinte, tudo que se vai fazer de maneira caseira, precisa ter uma certa noção, né, do que se vai fazer. Nós estamos vivendo um momento assim, difícil, educacional. Eu acho que o Paulo pode falar muito bem isso. Eu tenho experiência, agora fui há pouco tempo visitar a Faculdade de Medicina de Wrocław, né? Tem pessoas que chamam de Wrocław, lá na Polônia, maravilhosa, uma estrutura muito boa, mas você que não vê que eu não vi um anatômico. Então, às vezes, você pega um aluno e fala para ele, aplica o laser em tal região anatômica. Você vai ver, ele começa a aplicar num local assim que não é muito aquilo que realmente deveria aplicar. Então, se um profissional, né, formado, que teve 4, 5 anos de formação na área, às vezes não tem muita noção, né, do que ele está fazendo com produto químico, com um aparelho, né? Ele acaba, né? Na faculdade a gente falava, ele está com iatron na mão, né? Vai fazer iatrogenia. O que ele comprou? Um iatron, porque ele não sabe mexer naquilo, ele vai fazer iatrogenia, né? Então, tudo isso é importante, né? Que a pessoa tenha essa noção. Então, nós mesmos, quando eu comecei a estudar LED, laser na saúde, eu tive uma curva de aprendizado, porque o pessoal falava em watts, falava em comprimento de ondas, em nanômetro, caramba, sabe, eu ficava, assim, bastante assustado, porque eu não dominava isso, então levou um tempo para eu começar a entender o que eu estava fazendo, e como eu tenho essa felicidade de estava dentro da academia, agora eu estou tendo um problema lá, mas a gente está tentando resolver isso, e também dentro do consultório, você começa a ter aquilo que a gente chama de observacional. Você vê, deu certo ou não deu certo, deu certo ou não deu certo. Porque, muitas vezes, na pesquisa, o Paulo pode confirmar isso, o paciente, como ele está tratando de graça, às vezes ele vai lá para bater um papo com você, gostou de você, às vezes a menina também vai lá para conversar com você, alguma coisa, sabe? E essas coisas, às vezes, enviesam um pouco a pesquisa. Quando é no seu consultório, ele quer resultado.
Precisa só ver se ele não é muito amigo do seu concorrente, que também às vezes vai falar, oh, não tá dando, não ficou bom, sabe? Essa resininha aqui, não sei, não é, Paulo? Você entendeu? Aí ele começa a criticar. Então, tudo isso a gente... Mas é por isso que tem que se fazer, às vezes, um N maior, né? Para você ver, pô, se em 15 deu certo, em 3 não deu, nós temos, assim, um resultado positivo naquilo que a gente fez. Eu estou falando num linguajar, assim, como nós estamos aqui para uma população, né, maior, que às vezes é mais leiga, então, para ele entender. Agora, se você começa a fazer em 15 não deu certo, só em 5 não deu certo, só 5 deu certo, você já começa a falar, será que isso mesmo está funcionando? Vamos fazer um outro grupo, de uma outra maneira, né? Então, tudo isso faz parte da experiência, né? Que eu, o Paulo, tem, né, dentro da odontologia. Eu me formei em 1989, quando você entrou na faculdade. Você entendeu? Então, tudo isso tem que ser ponderado, a experiência de cada um. O Paulo falou que fez tudo na vida. Você jogou no 15 de novembro? Joguei. No 15 de Piracicaba, desculpa. E no comercial de Tietê também. Então ele fez tudo mesmo na vida. Eu era volante, meu pai foi quarto zagueiro do Guarani e era dentista. Hein? Então, realmente, ele está num nível acima do... Hoje eu não jogo mais nada, minha perna não aguenta, não. Então, Paulo, o professor Vitor falou em entender, né? E é importante entender que esses tratamentos de clareamento, eles podem causar sensibilidade dentária, irritação na gengiva, especialmente em função dessas altas concentrações desses agentes de clareamento. E aí eu pergunto, qual que é o caminho para minimizar os riscos? Então, primeira ideia, né? E a gente compôs isso no nosso livro. Clareamento é um tratamento não previsível, não é previsível. Você vai clarear. Quanto? Vai depender das características bucais e individuais daquele paciente. Então, mesmo você tendo uma variação enorme de produtos e concentrações no mercado, elas existem para que você possa personalizar a técnica de acordo com a idade do seu paciente, as características bucais das estruturas dentais que ele apresenta, se ele tem lesões, a gente, para o pessoal poder entender, aquelas cervicais no pezinho do dente, tem aquelas áreas de convexidade. Então, isso tudo eu tenho que avaliar antes do clareamento. O clareamento não é um ato de, não, vem cá, você vai clarear, vai usar o gel tal, não é assim para todos. Então, como ele não é previsível, é muito importante que você faça uma personalização das técnicas. Você tem duas formas de clarear dente. Uma é técnica da moldeira personalizada. Se você faz uma moldeira específica para um paciente e preconiza um produto de uma concentração X. Isso ele faz sob supervisão do profissional. E nós temos a técnica em consultório. Esses vendidos no mercado, que você colocou muito bem, que pode ser vendido, você entra no Mercado Livre, você acha gel clareador. Esses, na verdade, o Conselho Regional de Odontologia, ABO, não permitem esse tipo de compra. Na Europa, isso é comum, porque são géis de baixíssimas concentrações, são considerados cosméticos. Sim, aqui, sim, por um problema industrial, de mídia, de empresa. Então, a venda, na verdade, aqui no Brasil, direto para o paciente, ela não é permitida. Então, o ideal é que você faça o clareamento sob supervisão do profissional. Ou técnica da moldeira personalizada, ou técnica em consultório. Creme dental clareador, fitas, strips com baixa concentração de peróxido, isso não clareia efetivamente. O clareamento tem que ocorrer no interior da estrutura dental, que é a dentina. Quando você pensa nas duas técnicas, ou moldeira supervisionada, ou consultório, aí você personaliza concentração do gel, uso de luz ou não, que o Vitor é muito mais competente para falar sobre isso do que eu, porque existe muita divergência na literatura, como em qualquer tipo de tratamento. Ah, faceta de resina é melhor que cerâmica. Não, faceta de cerâmica é melhor que resina. Tem um grupo que defende a resina, um grupo que defende a cerâmica. Ah, clareamento com luz assistida não funciona. Clareamento com luz assistida funciona em consultório. Então, nós temos que
entender a ciência e personalizar a técnica. Contraponto, professor Vitor. Eu acredito em tudo isso, né? Por isso que tem que ter uma integração entre as cadeiras odontológicas, podemos dizer, as disciplinas odontológicas e outras disciplinas. Nós sabemos que na ortodontia, eu sou ortodontista de formação, eu entrei na faculdade de odontologia, como o pessoal hoje está entrando, para fazer harmonização facial. Eu entrei porque eu queria ortodontia, eu já entrei com aquilo na cabeça, eu queria fazer ortodontia, eu era apaixonado por ortodontia. E a gente sabe, tem certos pacientes, às vezes, que o incisivo central tiver um pouquinho deslocalizado para frente em relação ao outro, a hora que bate a luz, fica mais escuro e um fica mais clareado. Depois, como ele falou, se você faz um clareamento, às vezes, antes de você vai fazer ali, tem pessoas que gostam de chamar de fragmentos, de facetas, né? Se você, de repente, faz um clareamento antes, de repente você vai colocar uma faceta ali mais transparente, então você consegue ter um resultado, às vezes, mais natural do que você quer, às vezes, compensar na cor, porque aí o protético tem que escolher na cor certa, na luz certa, para harmonizar tudo aquilo. Então, é uma composição de coisas, né? E o que eu acredito, assim, no clareamento dental é que você fica, que é o melhor, que às vezes muitos outros recursos dentro da odontologia, como facetas ou qualquer outra restauração estética, é porque é o seu próprio dente, é natural. Então, você não agredindo essa superfície, né? Você mantendo essa superfície. E a gente sabe que a própria saliva, né? Ela tem essa tendência, né, de remineralizar a superfície do dente. Mas se você agredir ela o mínimo possível e conseguir potencializar esse clareamento, que às vezes ele está numa penetração maior e você precisa chegar até lá sem causar sensibilidade, quebrar aquele pigmento próximo da dentina, tudo isso você tem que ter na cabeça, né? E o que ele falou, não é previsível, porque às vezes tem certos manchamentos de tetraciclina, é um corante inorgânico, é muito difícil de você quebrar. Quando o corante é orgânico, fica mais fácil de você quebrar. Então, o profissional tem essa noção. Quem vai fazer em casa não tem essa noção. Aí ele pega a oxigenada, sei lá, com 6%, começa a usar durante 2 anos. Daqui a pouco ele está com um problema gengival, porque ele ficou agredindo, né, com o oxigênio a gengiva dele, podendo causar ali um rompimento das ligações ali do DNA, uma mutação, e daqui a pouco ele está com uma lesão ali que ele fala, o que será que é isso? Ele usou de uma maneira assim, como é que se diz, imprudente, água oxigenada ou qualquer coisa que seja com peróxido, né, de oxigênio, que é o que quebra o pigmento, e a luz também. Eu tenho experiência, a primeira vez que eu fui lá no Mondelli comprar os dentes de boi, lá na Universidade de Bauru, eu já tinha assistido a aula do Mondelli, ele tem aquele jeito também meio mineiro, de interior, assim, bastante simpático, né? Eu lembro que ele dava aula de terno, mas sem o terno, só com o coletinho, e ele andava assim pelo palco inteiro, todo mundo falava, ele dá uma aula diferente, né? Ele não dá uma aula, ele dá um show, né? E o Mondelli trabalhava com amálgama, né? Esculpia, pino, e era uma beleza, mas a gente sabe que hoje tem a Book Film, umas resinas bem melhores, que expandem também, então nós não somos contra nada, faz parte dessa curva de aprendizagem. E o clareamento dental precisa disso também. E eu, nesses dentes que eu comprei do Mondelli, nós fizemos o manchamento e só com a luz nós percebemos que quebrava o pigmento. Daí nós fomos para dentes humanos, que nós tínhamos algum, depois nós fomos, né, tateando, porque isso também na pesquisa é importante, para quem estiver assistindo aí é pesquisador, às vezes a pessoa não vai com toda a força, não, você vai tateando, vai melhorando, vai devagar, né, não vai, você vai percebendo o que você vai, para quê? Para não incorrer, né, num insucesso, num efeito adverso que às vezes, né, você não quer. Então, tudo isso faz parte, né, muitas noites sem dormir, porque a gente fazia em paciente. O primeiro paciente eu fiz split mouth, né, que você divide a boca, de um lado eu coloquei o papel alumínio, do outro lado eu só coloquei luz. E aí chamei até meu orientador na época. O que você acha? Ao lado direito está mais claro que o lado esquerdo. Então, só a luz está clareando.
Agora, tem outras coisas a mais aí que depois a gente pode conversar em respeito da luz. Tá certo. Ô, Paulo, o professor Vitor falou exatamente efeito adverso e também mutação de DNA. E esses produtos de clareamento, né, eles tanto podem causar danos temporários como também permanentes ao esmalte, né, do dente, levando inclusive ao próprio aumento aí da sensibilidade. Agora, existem muitas pessoas que são propensas, né, a terem uma sensibilidade dentária. E aí eu pergunto se daria para definir um perfil dessas pessoas, Paulo. Dá. Pelo estilo de vida. Primeira coisa que nós temos que avaliar, em cima da sua pergunta do perfil do paciente, é que o estilo de vida, o que essa pessoa usa no seu dia a dia, ele interfere negativamente ou positivamente na remineralização ou na manutenção da integridade do esmalte. Então, por exemplo, um paciente que faz uso de bebida ácida, esse é um paciente de risco para clareamento. Eu não tenho sensibilidade nenhuma. Não, mas se você associar, aí vai começar, né? Eu tenho uso de bebida ácida, eu começo a usar um gel clareador que, na verdade, não é ácido, o pH deles, na maioria das vezes, é estável entre 6, 7, 7,5%, 8%, mas o paciente precisa ser orientado. Então, paciente que já chega com sensibilidade, esse paciente não é um paciente para ser clareado primeiro. Primeiro eu tenho que descobrir ou fazer uma anamnese e entender o que esse cara faz. Ele tem apertamento? Ele vai na academia? Ele toma bebida ácida, como Coca-Cola, como vinho, como energético? Ele aperta os dentes quando ele faz força? Ele tem uma dieta rica em, por exemplo, em suco de laranja, suco de limão, etc. Então, esses fatores interferem não no clareamento, mas na sensibilidade que esse paciente possa apresentar. Então, o paciente chegou com grau de sensibilidade tipo de 0 a 5, 5, 4 e 3, eu tenho que fazer um tratamento prévio, ou seja, eu devo fazer uma dessensibilização prévia a partir de uma técnica que nós usamos nitrato de potássio, fluoreto de sódio, corta a dieta ácida, vai diminuindo o grau de hipersensibilidade que ele já apresentava antes do clareamento, ele chega no grau 2,1. Beleza, agora eu posso clarear. Aquele que não tem sensibilidade nenhuma, ele pode adquirir a sensibilidade pela técnica. Porém, esse é um paciente mais fácil de nós controlarmos. A gente abaixa a concentração, usamos dessensibilizantes. Então, dentro da literatura, eu tenho que descobrir previamente qual é o grau de sensibilidade que esse paciente apresenta antes do clareamento. Por quê? Durante o clareamento, de cada 10, 6, 7 apresentam desconforto. Não existe nenhum relato na literatura, estou falando cientificamente, que géis clareadores causam neoplasia. Não existe. Que paciente gestante não pode fazer clareamento. Não existe. Mas, por segurança, é muito melhor num paciente que já tem uma história de uma neoplasia bucal, numa paciente gestante, que eu faço clareamento em consultório, porque eu isolo o tecido mole, ela não tem contato do produto com esse tecido mole, e sobre a estrutura dental, para ele chegar na polpa e cair na corrente sanguínea, é praticamente impossível pela pressão hidrodinâmica dos túbulos dentinários. Então, na verdade, eu posso sempre prever ou diagnosticar antes de iniciar, e se tiver sensibilidade, eu posso fazer o tratamento antes do clareamento. Aí, se eu vou fazer a técnica A ou a técnica B, as condições bucais do paciente, vamos dizer. Por exemplo, pacientes que tenham, não sejam cooperadores. A literatura diz que a melhor técnica com mais longevidade é a técnica da moldeira personalizada, só que o paciente faz em casa. Se o paciente não colabora, essa técnica está fadada ao insucesso. Eu deveria fazer sempre em consultório para esse paciente, porque o paciente tem que ser colaborador. Porém, nem todos gostam de usar moldeira, nem todos seguem um protocolo correto, porque a técnica em consultório é muito mais discutida. Ela dá muito mais falso positivo do que positivo real. Moldeira é a melhor, porém, eu preciso da colaboração do paciente para que ele siga
passo a passo que nós podemos determinar, eu, o Vitor, durante uma técnica de tratamento. Uhum. Ô, Vitor, você tinha falado de corantes, né? E a maioria das pastas de dentes, ela produz aquele efeito de clareamento através de aditivos que são abrasivos e que removem as manchas, e isso altera quimicamente a própria proteína dentária, né? No entanto, alguns corantes, eles acabam provocando reações imediatas nos dentes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses riscos e os benefícios desses corantes. Vou começar pelo contraponto. Pelo compagliato. O paciente de manhã toma um café a 80 graus, ou um leite a 80 graus, depois ele toma um suco de laranja, um suco de limão, com alguma coisa mais gelado. Faz microtrincas, quer dizer que se já tem trinca, se ele é fumante, já tem umas trincas ali, ou foi fumante, aquilo aumenta a penetração desses produtos aí, químicos, né? Que vão dar sensibilidade pelo prisma de esmalte, depois pelos canalículos dentinários, cada um chama de um jeito. Lá no Rio, o pessoal fala que não é canal, é conduto dentinário, porque não, ele é aluno do de Deus. Não, o de Deus era lá de BH, né? O filho dele também é. Então, o endodontista famoso. Cada um tem um jeito de chamar, mas vocês entenderam, né? Aí tem as microtrincas, vai chegar lá na sensibilidade, que os terminais nervosos estão junto lá com os vasos sanguíneos, e aí começa a dar os problemas. E aí você falou, quando a gente faz clareamento, eu chamo do quê? De quebra de pigmento. Quando você põe azul de covarina na pasta, dióxido de titânio, aí você faz o quê? O branqueamento, porque você está pintando de alguma outra coisa. É que nem o homo total, né? Aquelas bolinhas azuis lá, o que eles fazem? Eles impregnam na roupa branca, e a hora que você bate o olho, como tem componente azul incrementado ali, né? Isso já nós somos do interior, né? Quarar a roupa, a gente via a avó, a mãe, às vezes a assistente lá, né? Fazer isso daí com roupa. Põe aquilo lá, era aquele sabão azul, né? E aí põe no sol, e aí quebra os pigmentos e ainda dá uma impregnada com o componente azul, né? No RGB, que é o componente do verde, vermelho e azul. Então, você tem aí uma pintura de branqueamento. Então, esse tipo de situação é interessante. Aí você fala, mas hoje tem nanotecnologia de dióxido de titânio, tudo que você vai incrementando muito de química tem que ter o quê? Uma noção do que você está fazendo. Então, o paciente usando... a gente sabia o quê? Que todos os colutórios bucais, os bochechos, tinham um componente de álcool. Eles começaram a ver o quê? O cara bochecha 5 vezes ao dia com aquele álcool, né? Não é legal, porque é a diferença de você fazer um uso de vez em quando que você fazer aquilo durante 20 anos na sua vida. A probabilidade de você começar a desenvolver um efeito adverso nos tecidos moles é muito grande, né? Essas nanotecnologias são questionadas até o quê? Na poluição do quê? Da água, porque são partículas pequenas. Então, tem que se ter uma noção, né, de como se usa esses produtos químicos, pensar de uma maneira maior, né, porque tudo isso pode estar envolvendo até no meio ambiente, na contaminação dos tecidos bucais, do seu próprio intestino, que às vezes um pouco você deglute, né? O grande problema aí do amálgama, porque que cada vez mais tentou se tirar o amálgama. Tem muitas teorias aí, hoje está praticamente comprovado isso, que o quê? A glândula pituitária, ela fica calcificada, né? Por absorção. Então, quer dizer, é uma glândula tão importante na produção de tantas coisas, então é melhor o quê? Que se remova isso. Então, eles estão tentando... O amálgama não, desculpa, o flúor. O flúor. Então, o flúor vai impregnando a glândula pituitária, né? E vai chegando até lá e promove uma calcificação. Então, hoje já está se usando outras substâncias derivadas do leite, que tem menos efeito colateral, para recalcificar o dente. Nos Estados Unidos, isso já é muito pesquisado. A primeira vez que eu fui num congresso de ortodontia, eu cheguei lá, o pessoal falou que os Estados Unidos estavam 20 anos na nossa frente.
Hoje eu acho que eles estão a 50. Imagina Israel, que é super tecnológico, imagina Inglaterra, imagina a Coreia do Sul, imagina todos esses países, né, que tem realmente assim uma estrutura, né, bem organizada assim para realmente desenvolver pesquisa, né? Então tudo isso é muito importante, né, quando a gente pensa de uma maneira maior em realmente nós mudarmos todos esses conceitos em relação ao clareamento dental. Uhum. Só para a gente trocar em miúdos, o professor Vitor falou em glândula pituitária, né, também conhecida como hipófise. É aquela glândula na base do cérebro que é responsável pelo funcionamento de outras glândulas do nosso corpo. Agora, professor Qualiato, eu queria colocar a seguinte questão. Por exemplo, quem fez um tratamento de clareamento dos dentes, ele necessita periodicamente se submeter a retox, com o objetivo de manter o brilho dos dentes por períodos mais longos ou não? Sim. Sim, porque como na ROF, que o Vitor falou que fez odontologia para fazer harmonização, a ROF, ela precisa ser, se você vai usar qualquer tipo de produto, você tem que fazer uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, etc. O clareamento, obviamente que o dente vai envelhecer, ele vai ficar alterado. Como o Vitor falou, que é quebrar partículas, né? Branqueamento é uma coisa, clareamento é outra. Então, o clareamento ele precisa de uma manutenção. Mas veja bem, se você faz um clareamento, a média de longevidade do trabalho é 2 a 3 anos. Isso é a média, não significa que vai ocorrer para todos. E eu posso executar novamente depois de um período sem nenhum problema. Agora, o mais importante também pós-clareamento é que o paciente faça visitas do profissional de 6 em 6 meses, não existe um tempo pré-determinado, 6 em 6, de 8 em 8, de 4 em 4, e que a gente possa, e que nós possamos fazer uma profilaxia, ou seja, a remoção das manchas extrínsecas, porque elas tornam visualmente o dente escuro. Mas a mancha extrínseca não tem nada a ver com a técnica do clareamento, que é intrínseco para quebrar partículas maiores e menores. Então, a manutenção ela está diretamente relacionada a uma boa higiene, a uma visita periódica ao dentista, ao controle, fazendo profilaxias no profissional, que é muito melhor do que usar um creme dental à base de carvão, né? Que é extremamente abrasivo, tem alto índice de rugosidade na sua massa. Então, o ideal é que ele vá ao profissional e faça essa consulta periódica de remoção de mancha extrínseca. 2, 3 anos, 4 anos, eu posso refazer um clareamento, até uma vez por ano, sem problema nenhum, desde que o paciente tenha as características do pré-tratamento e tratamento consolidadas. Uhum. O professor Qualiato, o professor Vitor falou da pasta dental, né? Embora uma melhoria aí na aparência dos dentes tenha sido objeto aí dos fabricantes de pastas de dente por muitas décadas, né? Parece que a literatura sobre o clareamento de dentes a partir de determinadas substâncias ainda seria limitada. Qual que é o reflexo dessa complexidade das fórmulas das pastas de dente, professor? Para mim, né? Sim. Tá ótimo. Então, você citou, né? Eu fiz uma aula com um professor no CIOSP, né? Que é o maior congresso de odontologia da América Latina. Eu acho que perde para um nos Estados Unidos, eu acho que um na Alemanha, na Europa. E ele falou, o que acontece é o seguinte, a Colinos fez um marketing lá atrás, posso falar o nome, né? Do fabricante, que era para o quê? Você visitar o seu dentista de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza. Mas é o que o professor Paulo Quagliato falou. Tem paciente que ele não tem destreza manual para higienizar. Ele precisa, às vezes, de 3 em 3 meses. Tem paciente que tem uma ótima destreza manual, às vezes ele pode uma vez por ano e é suficiente. Então, normalmente, o que se recomenda, por quê?
com certeza, eles devem ter feito uma análise lá do bom marketing, né? Porque a gente não gosta de nada que é mau marketing, nada que é mau dentista, nada que é mau... Você entendeu? A gente gosta do quê? Do bom dentista, do bom médico, do bom químico, do bom fabricante, da boa empresa. Do bom jornalista. Do bom jornalista. Boa, gostei. Estava esquecendo. Do bom advogado, né? Do bom... Tudo isso. Então... essa situação foi criada por esse fabricante e isso acabou sendo aderido pelo dentista. E é muito bom isso. Eu tenho, né, um trabalho publicado na revista que eu fiz, agora eu acho que foi em 2022, nós publicamos o quê? Nós combinamos a luz com uma descontaminação, com uma solução de descontaminação bucal. Eu posso te passar esse artigo, Márcio, para você divulgar aí para os seus seguidores, que nós combinamos a luz com essa solução descontaminadora com uma concentração baixíssima de peróxido, né? E a luz, a gente percebe, a gente passa o fio dental antes e depois na gengiva, a luz é o quê? Violeta, é fotocoaguladora. E ela também tem ação o quê? De potencializar como se fosse uma terapia fotodinâmica, que muita gente conhece, né? Que você põe um fármaco, mais o oxigênio presente ali no local, mais a luz, você faz uma reação que mata a bactéria. Às vezes, muitas bactérias até resistentes a antibióticos. Então, você está fazendo... Não é que a gente quer zerar, né? A bactéria na boca, porque um pouco de bactéria a gente sabe que produz óxido nitroso, que vai ser absorvido, e ele é relaxante endotelial, então faz até bem. Aí não é que a gente, mas nós conseguimos o quê? Combater um sangramento, que é por ali que às vezes pode dar até uma endocardite. Quem é endodontista, né, sabe disso. Você pode provocar uma endocardite no paciente ou algum problema sistêmico de alguma contaminação. Então você faz aí de 6 em 6 meses nos seus pacientes essa concentração baixa, mais a luz violeta, você tem um clareamento de uma maneira bastante, assim, como se diz, conservadora, né? Sem muita agressão ao tecido gengival, sem muita... É claro, eu fiz em muitos pacientes, eu documentei 2, porque eu tinha aqui uma pessoa que trabalhava muito comigo, eu coletei saliva antes e depois e fotografei o sangramento antes e 15 minutos após esse protocolo que está publicado. E o sangramento sumia, a descontaminação também baixou, eu acho que foram 2 escalas logarítmicas, tipo quase 90%, não zeramos, então foi assim alguma coisa muito interessante, que é o que a gente gosta de chamar de descontaminação bucal juntamente com o quê? Com clareamento. Você potencializa, né? Quer dizer, o seu paciente vai no seu consultório para fazer alguma coisa, o quê? Que combina luz com produto químico de uma maneira controlada. Você faz isso para ele. Se tem algum outro problema, você já faz uma avaliação geral nele. Ó, tem alguma coisa estranha aqui. Nós gostamos de chamar preservar, né? Volta daqui 1 mês, porque tem uma coisa... Se melhorou, ótimo. Se piorou, vamos investigar. Sei lá, vamos fazer uma biópsiazinha aí. Tem que saber fazer a biópsia também. O ideal é que você mande para um patologista, se você tiver uma formação muito boa nisso, tem que saber fazer tudo isso. Então, é isso que a gente preconiza, né? O profissional ele tem que estar bem formado, bem preparado, né? O Paulo pode dizer isso, né? Você pega, às vezes, recém-formados que acham que nós somos arrogantes. Não é que nós somos arrogantes. Nós tivemos uma formação, nós aprendemos a dirigir. Eu no Fiat 147, a terceira você tem que empurrar com o pé. Você pega um carro desse hoje, você fala que beleza. Você entende? Dirige sozinho. Eu acho que pela cara do Paulo Cogliato, ele deve ter salvado muitas meninas lá que enroscavam o cabelo naquele que girava, naquela corninha que girava lá, né? Porque a gente fazia a dentística 1 e 2 naquele motor de cordinha. Motor de cordinha, assim, entendeu? Então, eu não sou contra análises computacionais, eu não sou nada contra disso, mas você tem que saber para o que você usa, né? É muito didático, é excelente, um audiovisual, hoje que você dá uma aula no audiovisual, depois ele pode ver no laboratório como se faz, você fecha o assunto. O aluno só não aprende hoje, o Paulo pode falar, se ele não quer, porque tem o Google Scholar, né?
É o que você falou, antes eu ia na Universidade de São Paulo, ia na Universidade de Bauru, Comute, pelo Dédalus, aí você pedia levava uma semana para chegar o artigo para você. Hoje você joga no Google Scholar, que a própria FAPESP aceita, né, como uma plataforma científica, você tem muito artigo ali que você tem que ter discernimento. Esse artigo está meio estranho, mas tem muito artigo ali que você fala, caramba, né? É bem intuitivo, né? Daquilo que eu tenho experiência profissional, é o tal do discernimento que é importante criar um profissional, né? Ele tem que saber o que está acontecendo e o profissional pode, tem alguma coisa aqui que eu vou dar uma estudada melhor, você volta daqui uma semana que eu vou ver o que a gente pode fazer de melhor. Né? Ninguém se é o Dr. Google, não é que é o Dr. Google, né? É pior ser o Dr. Acho, né? Eu acho que é isso. Não, eu vou estudar um pouco mais porque eu tenho as bases que eu me formei e eu vou tentar descobrir o que pode estar, né? Eu atendi recentemente um paciente que ele tinha umas lesões bolhosas que era bem característico de pênfigo, mas eu não quis arriscar, era um promotor, eu peguei e falei, não, fiquei quieto. Aí depois eu falei, não, ele fez o exame lá no hospital lá de São Paulo, no Sírio-Libanês e deu lesão bolhosa, tipo, falei, era bem característico. Porque, né, nós tivemos semiologia, patologia de uma maneira bem marcante, né, na nossa formação. E hoje em dia nós sabemos que a coisa está complicada. Então, em cima do que o Vitor colocou, Paulo, além desses produtos falsos, né, para clareamento de dentes, o que nos obriga, inclusive, a ser cautelosos, né, nós também temos, por outro lado, profissionais da odontologia mal formados e que se propõem aí a oferecer tratamento de clareamento a laser. E existem relatos, inclusive, de dentistas falsos realizando procedimentos ilegais de clareamento dos dentes em pacientes e causando sérios danos. Afinal, tem muita picaretagem por aí, Paulo? Cara, é interessante. Antigamente nós tínhamos maior dificuldade de conseguir um artigo. O Vitor colocou isso aí. Hoje é muito fácil você conseguir um artigo. Antigamente nós não tínhamos Instagram, Facebook. Então, o cara, às vezes, o cara começa a seguir um profissional que, na verdade, aquele cara não tem a menor condição de apresentar o que ele apresenta nas mídias sociais e aquele é o exemplo para o aluno. Cuidado com quem você segue. Para você seguir alguém, primeiro você tem que conhecer a história desse alguém. Porque aparece na mídia todo dia. Não estou falando jovem, não. Tem pessoas de mais idade também. Não é porque é jovem que é incompetente, porque já tem carteirinha de idoso como eu, que é mais competente. Não é isso. Acontece que a competência ela está diretamente relacionada com o que o cara pode propor, fazer e com ética. Então, você tem muita picaretagem. O que clareia dente? Peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio. Na verdade, um decompõe. Carbamida decompõe em hidrogênio. Né? Então, para clarear dente, o que clareia é peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida. Não clareia dente com carvão ativado. Carvão é bom para churrasqueira. Fazer uma picanha no domingo, aí sim. Então, você vê mídias sociais de artistas famosos fazendo propaganda de produtos que ela não usa, mas ela ganha para fazer o patrocínio daquele produto. E ela não usa porque aquele produto ele não tem uma certificação que é um produto clareador. Ele pode ser um produto abrasivo, pode ser um produto que desgasta, pode ser baseado em bicarbonatos. Claro, aí limpou, parece que clareou, mas não clareou. Então, tem muita picaretagem. Hoje em dia, o que nós sugerimos, e eu tenho um grupo, eu tenho grupos, eu tenho curso de especialização em São Paulo, na Eco Academy, eu ministro curso para empresa, sem problemas. Eu tenho um contrato, eu faço um curso para uma empresa, eu falo de outros produtos, mas eu acredito naquele produto. Ele tem pesquisa, ele tem evidência científica, tem um grupo que trabalha com eles, tá? Como tem vários produtos na odontologia de grupos que são sinceros e reais, não são fake.
Então, quando você tem um artigo que foi publicado comparando o produto A com o B, de maneira nenhuma aquilo tem que ser tratado como o cara está ganhando da empresa. Ele faz o artigo. Você pode tentar reproduzir. Se você reproduzir e ele for igual, está tudo certo. Se você reproduzir e ele não for igual, alguma coisa tem um viés aí. Então, ela tem que trabalhar esse viés. Então, na odontologia, como em qualquer área da saúde hoje, ou qualquer área de mercado, nós temos muitos profissionais ótimos, pautados em ética, com experiência ou não, que são ótimos profissionais. E outros que, na verdade, eles apareceram graças ao Instagram. Tem cada postagem no Instagram que dá medo de ver. O cara faz faceta nos caras, o tecido gengival está aparecendo. A sua filha é periodontista, né, Marcos? Sim. Pede para ela 2 fotos para você olhar o tecido gengival desse paciente. O dente está branco, cor de vaso sanitário Deca, e a gengiva está altamente vermelha, só que mais vermelha do que o normal, sangra. O cara toca, a gengiva sangra. Ele escova, a gengiva sangra. Isso não é um procedimento de saúde, isso é um procedimento de picaretagem. Porque se você promover saúde, você não precisa ter faceta branca. Você não precisa. Agora, se você faz um trabalho, harmonização, facetinhas bem colocadas, mantendo estabilidade periodontal, mantendo saúde gengival e mantendo saúde corporal, beleza. Agora, o que você vê não é isso. Então, a situação acaba ficando meio contraditória. Apesar da facilidade da informação, tem muita gente no Instagram que não forma, ele informa. E informando, aí o menino acha que ele pode ser informado e ser um técnico em faceta, em clareamento. Não é assim. Estudo clareamento desde 89. E já mudei meus conceitos várias vezes. Alimento corante, mudei meu conceito. Tempo de uso do gel, mudei. Precisava dormir com a moldeira. Hoje não precisa. 2 horas por dia. Posso usar a luz assistida? Eu achava que não. Mas eu sei que tem alguns artigos que evidenciam. Posso usar só luz? Estou tentando aprimorar meu conhecimento, até com a presença do Vitor aqui. Só a luz clareia? Eu acho que tinha que ter o gel. Então, eu tenho vários artigos, abri hoje até aqui no chat GPT, vários artigos que mostram o positivo e o negativo. Basta ter o quê? Bom senso. Então, em cima exatamente do que o Paulo colocou, professor Vitor, a respeito de luz, eu pergunto, como é que uma luz de LED pode ajudar no processo do clareamento? Boa. E essa exposição do gel de clareamento à luz azul de LED tem auxiliado a ativação desse processo que culmina exatamente com a remoção das manchas? E aí eu pergunto, o que a luz de LED cor violeta tem que a luz azul não tem? Então, esse é motivo de uma aula. Vou dar um resumo aqui. Primeiro, nós não inventamos a roda. Eu acho que ninguém cria, todo mundo adapta, né? Se a pessoa... o cara fez copy-paste, mas ele botou um monte de informação ali que é legal, você vai falar, o cara fez copy-paste? Não, ele simplesmente não ficou perdendo tempo em escrever coisas que já estão escritas, ele só fez uma introdução para a pessoa entender o que ele está falando e depois ele mostrou, né? O que ele adaptou de novo, né? Ou criou de novo, como queira chamar, né? Então, cai nisso daí. A luz violeta, ela tem uma quantidade de energia que é capaz de fazer o quê? Uma dissociação, né? Da molécula, da ligação atômica, porque a gente sabe que essas nuvens são elas que absorvem a luz e que isso é usado até quando faz a reflexão para fazer o diagnóstico através de luz, que é usado para você ver uma fórmula da Coca-Cola. Só não vai copiar a fórmula da Coca-Cola, que não é nem patente, é segredo industrial. Você vai ter um rolo com os advogados da Coca-Cola que você vai mudar de ideia, você entendeu? Então, tudo isso tem que se saber. Então, a luz violeta, ela tem uma energia que ela consegue quebrar. Nós usamos, não é ultravioleta. Eu vejo muita gente falar, quando me deram na mão também, isso daqui não é 408, tem gente que considera até 380.
infravioleta. Acima disso já é violeta, é uma região de transição ali do 380 para o 400. Então, nós utilizamos uma luz comprimento 4. Ela não é uma luz visível também, você consegue enxergar. Como é um LED, os primeiros estudos foram feitos lá na Europa, em outros centros de pesquisa, com laser. Eles pegavam pastilhinhas, né, agora me fugiu aí, umas pastilhinhas que eles manchavam, né, com cálcio, que eles manchavam, jogavam a luz e quebravam o pigmento. Aí passou-se para o LED. O LED ele tem uma banda maior, então o laser é o quê? 408. Não tem mais ou menos. Normalmente ele é aquilo ali. O LED não, ele pode ser dependendo. Aí é outro problema que você falou. Tem LED que às vezes é mais ou menos 10, tem LED que é mais ou menos 20, tem LED que de vez em quando você vai ver, tem até vermelho misturado no violeta, você fala, opa, é ruim? Não. Às vezes, para dessensibilização, o vermelho ou infravermelho, sabe, você pode conseguir alguma coisa com ele, mas a gente tem percebido que a luz violeta, também nos pacientes que a gente usou, né, diferentemente da luz azul, porque o grande problema da luz azul também é que o pessoal fazia 20 minutos, lembra? 30 minutos quando eu comecei. Imagina o aquecimento. Aquecimento, irradiância. Aqueles anatomistas lá que fizeram em macaco, Isaac Cohen, né? Uhum. Que fizeram lá um termistor dentro do dente do macaco, percebiam que uma certa temperatura, acima de 5, 6 graus, já começava a causar necrose. Então, você usa durante um tempo fracionado para não ter aquecimento, né? Se você conseguir, às vezes, trocar o gel, a solução descontaminadora ali de 5 em 5 minutos, você já vai dar uma pequena resfriada na superfície, né? Também não queremos um choque térmico para dar mais trinca, né? Se tiver trinca, a gente pode usar, de repente, alguma coisa ali para vedar, como o próprio a barreira gengival, né? Que tem muitos professores que falam sobre isso. Então, a luz violeta é isso daí, ela tem um comprimento de onda que não é tão energético. A luz azul tem um comprimento de onda que não é tão energético. Então, a luz violeta é mais energética, então tem que fracionar o tempo. Isso, eu não quero, assim, me endeusar, não quero, sabe, dizer que... mas eu estudei bastante e fui eu que propus quando nós começamos, vamos fracionar. Os primeiros aparelhos, eles não tinham esse fracionamento de entrega de luz. E aí nós sugerimos, foi aceito, entre outras coisas, que nós sugerimos. Por quê? Porque eu estava num centro que lida muito com ótica, a gente sabe de tudo isso daí. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que estar na cabeça de quem vai fazer o clareamento. Agora, você pega, é o que você falou, eu vi que tinha gente que tinha uma moldeirinha, que você instalava no celular, até as Kardashians fizeram uma propaganda dessa moldeirinha, aí vai lá e deixa, sei lá... Sabe, eu não estou julgando as Kardashian, porque elas também não têm, falaram para ela que funciona, tal, eu sou modelo, sei lá, participo de marketing, vai lá e faz, deixa lá, sei lá, 1 hora lá para clarear bem, não, às vezes ele está provocando um aquecimento, termina ali, vai lá e toma um suco de limão. Gelado. Isso. Sei lá, quantos graus, você entendeu? E aí dá mais trinca, vai dar mais sensibilidade, quer dizer, então, tudo isso não é querer ser mais que ninguém, mas um leigo que vai fazer alguma coisa desse tipo em casa, ele não vai ter noção disso, e ele acaba podendo se prejudicar ao invés de se beneficiar. Em cima do que o professor Vitor colocou, professor Paulo, um dos efeitos colaterais que causa mais desconforto no consultório odontológico durante o clareamento dos dentes é essa hipersensibilidade dentária que muitas vezes é causada pelo gel de clareamento e não propriamente pelo aquecimento promovido pela luz azul, mas muitas vezes, dependendo da intensidade, isso também acontece, né? E o Vitor colocou usar a luz associada ao gel, né? Eu entendi dessa forma, não só a luz, né? Porque só a luz também tem aquele efeito da covarina, fica azulado, como no Homo Total, que você falou. Mas eu já vi alguns trabalhos que eles usam só a luz, sem o gel. Então, eu fico meio que pensando se esse efeito da luz isolado não seria só um efeito tipo Cinderela. Tipo assim, você usa, aí ficou legal, de repente pode voltar.
Eu penso dessa forma. Eu queria que você falasse, sim. E outra colocação, só para completar o do Márcio aí, a tendência, Márcio, hoje na Europa, os géis que nós usamos para consultório, a concentração é 35 a 40, tá? Basicamente, no mercado nacional, você tem várias empresas com géis à base de peróxido de hidrogênio para consultório, para ser feito em office, concentração de 35 a 40. Qual é a ideia hoje na Europa? Diminuir a concentração do gel, que não causaria tanto impacto de sensibilidade, e associar com a luz. Então, se você diminui a concentração do gel e associa com a luz, você tem uma agressão menor, de acordo com o que eles estão testando, mas eu não sei se isso realmente seria verdade. Então, usar géis de concentração 10, 12, 8, 6%, associado ou não com a luz. Então, aí eu queria ouvir o Vitor para essa diminuição, ou se eu cometi alguma gafe no meu raciocínio. Não, eu vou pegar seu raciocínio assim, um tanto quanto intuitivo, que tem muito na literatura, né? Mas como eu fiz os experimentos, eu estudei bastante, eu posso te falar, a luz, o que ela faz? Ela quebra o pigmento. Só que o que é a lixiviação? É o quê? A lavagem daquilo. Eu tenho um trabalho com um pesquisador da Universidade de Cork, que ele sugeriu usar o azeite para remoção de lixo. Eu falei, não, vamos usar o Nujol, que é um óleo mineral que nós utilizamos na odontologia para outras coisas, para fazer o quê? A remoção, porque se ele fica ali quebrado, o que acontece? Ele se religa, então ele dá um efeito assim, que você falou, Cinderela. Por isso, se você usar uma solução descontaminadora ou um gel, mas o problema do gel que eu vejo não é a quantidade de gel, eu vou na teoria que é uma briga de antibiótico. Os primeiros pessoas que falavam de antibiótico, você tem que bater forte e rápido para causar pouco dano. Então, você dá uma dose de 5 dias, não muito cavalar para não matar o cara, né? Mas dá uma dose de 5 dias. Porque se você der durante 10, 11, 12 dias, como alguns pessoal da área de microbiologia preconizam, você pode potencializar uma intoxicação no seu fígado de metabolização. Então, eu penso assim, se você trabalha, eu gosto de trabalhar com 35%. Eu bato forte e rápido, porque não dá tempo de penetrar, você entendeu? Porque você falou, peróxido de carbamida se transforma em peróxido de hidrogênio, aí ele vai diminuindo a molécula e ele vai indo. Se você deixar ele só 5 minutos, é uma coisa. Se você deixar ele meia hora, ele vai chegar lá onde ele quer, dar sensibilidade. Entendi. O Márcio queria falar, eu interrompi, acho que deu tempo. Eu queria perguntar exatamente o que os resultados apresentados no seu estudo, professor Vitor, mostraram exatamente quanto a essas diferenças na superfície dos dentes, com o clareamento apenas à luz violeta e o gel clareador. Então, o gel clareador, nas nossas pesquisas, nós fizemos aqui no DEMA da UFSCar, nós fizemos uma avaliação, né, entregando luz e gel, e só gel em alta potência. Realmente, a superfície com o gel, ela muda um pouco, mas a gente sabe, né, que o próprio cálcio na saliva, se você passar um flúor, forma até a fluorapatita, né, você não vai deixar ele engolir, né, esse flúor, né, ou se você usar aí essas substâncias derivadas do leite, que hoje eles estão utilizando para você reimpregnar o cálcio na superfície, o dano é praticamente zero. Né? Praticamente zero na superfície. Professor Paulo, para a gente encerrar o contraponto, suas considerações finais. Bom, eu queria... Foi muito legal, foi brilhante também, porque eu gosto disso, porque a gente acaba aprendendo, né, Márcio? Porque ninguém é dono do saber total. E as colocações do Vitor em relação à luz me auxiliam também no entendimento do processo, né? Porque nós temos que ser abertos para entender, não é? As pessoas não podem se fechar e falar assim. Por exemplo, eu já vi muita gente dando aula. Luz não ajuda. Luz ajuda. Isso é um contraponto. Só que você tem que ter um embasamento, como o Vitor tem, um conhecimento menor dessa área de óptica, de física, etc., comprimento de onda, até a gente entende bem,
Mas isso é muito importante até para que nós possamos crescer e usar as técnicas adequadas, porque a saúde bucal depende de nós, né? E aí a gente não pode cometer nenhum dano irreparável, irreversível, uma iatrogenia. Eu queria agradecer. Considerações finais, professor Vitor. Bem simples. Sem humildade não existe aprendizado. Pode ser com 15 anos, 80 anos, 200 anos. Sem humildade, você tem que ter humildade. Não entendi. Como é que você fez? Como é que é isso? Concordo, não concordo? Respeitar e pronto. Sem humildade não existe aprendizado. Massa. Professor Vitor Hugo Panhoca, pesquisador do Laboratório de Biofotônica do Instituto de Física da USP São Carlos. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu agradeço aí o convite e essa parceria que nós já temos de algum tempo e fico bastante feliz aí de cada dia, né? Eu olhar nos olhos de vocês e vocês estarem cada dia melhores. Muito obrigado, professor Paulo Qualiato, que é o colaborador do nosso programa no quadro Saúde Bucal. Foi um prazer tê-lo de volta ao Contraponto, professor Paulo. Muito obrigado, Márcio, Vitor, um grande abraço. Quando eu passar lá para Piracicaba visitar minha mãe, eu vou dar um pulinho em São Carlos para a gente tomar um café, tá bom? Pode ser uma cervejinha também, não tem problema não. Eu conheço uns lugares aqui, eu acho que você vai gostar. Legal, obrigado, bom te rever. Você também, tudo de bom, saúde e paz para todos e para a família de todos aí. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Ok, ótimo. 1h cravada. Certo? 1h05 aqui. Tá, beleza. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. O casamento é às 5, né? Hã? O casamento é às 5. É 5h30. Ah, então dá tempo pra você dar uma cochilada ainda. Vou tomar uma cervejinha. O padrinho vai facilitar o banquinho. Aqui era água, tá? Olha aqui, ó. Aqui também. Me manda uma foto, professor Vitor, e o professor Paulo também me manda uma foto para a gente postar a chamada, tá bom? Tá combinado. Grande abraço. Grande abraço. abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.